Olá, boa noite a todos. Estamos entrando ao vivo, a nossa transmissão aqui. Olá, João, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Me dá um retorno aí, como é que tá o áudio? Maravilha, estamos entrando ao vivo, aguardando algumas pessoas entrarem. Vamos aguardar um pouquinho. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a prática da confissão. Nós já começamos aí falando sobre, semana passada, a prática da leitura bíblica. Depois falamos sobre a prática da oração. Falamos sobre a prática ontem do desabafo, né? E hoje a gente quer conversar e refletir sobre a prática da confissão. Vou chamar o Caio aqui para a gente já fazer o nosso momento de louvor. Deixa eu chamar ele aqui. Caio. Olá, Caio. Boa noite. Olá, boa noite. Tô sim. Que bom, tô te ouvindo também aqui. Como é que você tá? Para a Legal, semana? legal. Foi bem? A mãe tá bem? Tua mãe? Tá bem? Maravilha. Vamos começar com uma oração e aí depois você compartilha as duas músicas com a gente, tá bom? Vamos orar e aí a gente já começa. Você? Senhor, Ora. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor separa para nós, por estarmos na tua presença. Sabemos perfeitamente que o Senhor se faz presente em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Independente do lugar, cada um num lugar diferente, o Senhor se faz presente, representado em nós e em nós. E através de nós queremos nos colocar aqui à disposição do Senhor para sermos edificados e abençoados nessa tarde, final de tarde, início de noite, agradecidos por todas as coisas que o Senhor já tem feito na nossa vida. Abençoa cada irmão da nossa igreja, cada membro da nossa igreja, cada família. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, o Senhor sabe do que cada um necessita, dos desafios que cada família tem. Que o Senhor continue abençoando, sustentando, guiando à frente, dando-lhes motivação, alegria para continuar te servindo, te buscando e te amando. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós nos rendemos totalmente aos teus pés, agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Você tinha falado, cara? Desculpa, cortou aqui para mim. Não, eu fiquei em dúvida se era você orar ou eu orar, eu perguntei só. Desculpa. Ah, tá bom. Vamos lá. Tá. Duas canções. Me Derramar e a última é Começar em Mim. Maravilha. Eis aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas meu ser do calor
eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas meu sim. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Amém. Glória a Deus. Que assim seja. Vamos orar mais uma vez, Caio? Agora sim, quero te pedir para você orar. Vamos orar. Senhor Santo Deus, Deus bendito, eu peço para que nesse momento o Senhor abençoe a vida do pastor, para que ele traga a tua palavra, edifique o nosso coração e transforme o nosso coração. Nos dê humildade, ajude a nós a reconhecermos o nosso pecado e nos voltarmos ao Senhor com a postura correta. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu Caio. Deus abençoe. Amém. Bom, como eu falei no início, nós estamos estudando práticas devocionais, já temos conversado sobre a prática da leitura bíblica, da importância da gente se debruçar diante das Escrituras,
perceber a importância da gente ler a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus, nós estamos lendo a vida do próprio Cristo, a revelação de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus para a nossa vida. Vimos também a prática devocional da oração, que é quando nós falamos com Deus, nos comunicamos com Deus de várias formas, seja no privado do nosso quarto, seja no nosso momento a sós com Deus, seja nos nossos momentos de luta, de dificuldades, nós rasgamos o nosso coração em súplica, em intercessão, e nos colocamos diante de Deus, seja em momentos também coletivos, juntos com outros irmãos, enfim, há vários momentos que nós podemos criar dentro da nossa dinâmica, do nosso dia a dia, e temos a prática da oração. E nós vimos sexta-feira a prática do desabafo, onde nós colocamos a perspectiva do desabafo não apenas como algo pejorativo, ou para alguns talvez uma afronta ou um pecado. Conseguimos discernir aí, diferenciar o que é desabafo, o que é murmuração, né? Até porque nós percebemos nas Escrituras, nos encorajando, a palavra de Deus encorajando a gente na prática do desabafo. Vimos a partir dos relatos da história de Jó, quanto Jó sofreu, perdeu tudo, e assim, inclusive até a esperança, e aí ele teve esse momento de desabafo. Quando nós lemos Jó, capítulo 19, nós acompanhamos ele profundamente abatido, triste, e nós percebemos que o desabafo de Jó, apesar de ser um desabafo dramático, ele é um desabafo a Deus, né? O desabafo é diferente da murmuração. O desabafo tem a ver quando a gente fala com Deus sobre aquilo que nós sofremos, aquilo que está doendo, aquilo que está trazendo dificuldade para a nossa vida. A murmuração tem a ver quando a gente fala contra Deus, né? E aí a gente pode se tornar uma pessoa muito hostil, revoltada, tudo contra Deus. Tudo que acontece à vida, a gente atribui a Deus. E percebemos o quanto isso é saudável para o nosso coração. A própria medicina já defende essa prática do desabafo, da gente falar e não guardar, né? Então nós vimos esse exercício à luz das Escrituras, vimos o próprio desabafo de Ana, né, a Deus, o desabafo de Jesus. Jesus também teve esse momento de desabafar o que ele estava passando, sentindo, mesmo ele sendo Deus, mas com o ar de humanidade, ele também passa por esse momento. E hoje nós vamos conversar, eu queria, com temor e tremor, pedir para que você concentrasse os seus pensamentos aqui. Nós vamos conversar sobre a prática da confissão. Eu quero começar usando a ilustração da higiene pessoal nossa diária. Eu e você, nós temos o hábito, espera-se, o hábito de tomar banho, de higienizar, de fazer os nossos asseios. Seja ele nosso corpo inteiro ou parte do nosso corpo, isso faz parte da nossa rotina. Ensinamos desde cedo a criança a higienizar os dentes, né? A tomar banho, a lavar o cabelo, isso faz parte do nosso cuidado físico. O que eu vou conversar hoje aqui é sobre a prática da confissão, tem a ver com a prática da higienização ou da higiene da alma. A confissão tem a ver com a higiene do nosso coração. Assim como a gente toma banho todos os dias, escova os dentes todos os dias, lava o cabelo, trata bem o cabelo, nós também deveríamos fazer a mesma coisa com o nosso coração, com a nossa alma, né? Então, a porta da confissão do pecado está justamente nessa abertura que João nos dá. Primeiramente, na carta de João, quando nós lemos o texto básico que eu quero usar, eu vou ler outros textos, mas eu quero usar isso como ponto de partida. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, né? Aliás, eu vou ler do 5 ao 9, tá? Diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que não temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele termina dizendo no versículo 10, se afirmarmos não termos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Ou seja, o primeiro aspecto que João traz aqui, ele relaciona justamente a essa incapacidade do crente de alcançar o patamar, o algo mais elevado, né? E é justamente quando ele escreve essas coisas a respeito do pecado. A segunda questão é quando ele relaciona a capacidade de Jesus de fazer e ser a propiciação, ou seja, a partir da entrega de Jesus total, da sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. É a partir dessa perspectiva que nós compreendemos essa dimensão que nós podemos nos achegar a Ele, confessar os nossos pecados, sermos transformados, sermos modificados, sermos purificados. É a partir dessa perspectiva, né? Portanto, não cabe a nós entrarmos em desespero e desistir depois do momento que pecamos de confessar o nosso pecado. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está ali cuidando de nós, trazendo a possibilidade de sermos purificados, de sermos transformados. Então nós vamos entender a confissão a partir dessa perspectiva. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré, um justo juiz ao nosso lado. Bom, há um bem-estar na confissão, né? O texto bíblico que nós lemos fala dessa e nos encoraja essa prática da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa passagem, esse texto, né, que acabamos de ler, nos faz a gente compreender e entender a importância da gente se apropriar dessa prática devocional, de crermos nessa promessa, nessa dupla promessa, a promessa do perdão e a promessa da purificação. Olha aí, o texto diz, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, uma dupla promessa, perdão dos nossos pecados, purificação dos nossos pecados. E nos faz nos levantar de joelhos com a certeza de que nós alcançamos essas duas bênçãos. Somos perdoados ao confessar e somos purificados. Como diz lá em Tito, né, 1:2, ele é fiel e justo e ele não mente. Essa promessa, ela nos garante que nós não podemos apenas, diante da confissão, ter uma ótima sensação de que nós somos perdoados. Mas a certeza de que a promessa do perdão e da purificação é real, é um fato. Nós não confessamos apenas para nos sentir aliviados ou para aplacar a nossa culpa diante do nosso pecado. Nós confessamos porque nós temos a certeza e a convicção de que a promessa do perdão e da purificação vai ser aplicada toda vez que eu confessar, que você confessar, que nós confessarmos os nossos pecados. Você lembra do que diz lá o Salmo 32, versículo 1? Feliz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, a confissão, né, não é só essa remoção da culpa, da sujeira moral, né, mas ela também não nos isenta ou não remove as consequências do nosso pecado, as consequências naturais do nosso pecado. Mas é um fato que ela traz alívio. E a gente observa muito bem na vida de Davi essa questão do alívio. Agora, você pode perguntar assim, mas o que confessar? Porque às vezes as nossas orações se tornam
orações genéricas, muito gerais. Perdoa os meus pecados. O que confessar? Né? Às vezes temos dificuldades de confessar, né? De colocar diante de Deus, de declarar diante de Deus, de dar nome, porque a confissão, ela traz e ela faz a gente ter a consciência de que nós precisamos trazer à nossa lembrança aquilo que nós cometemos e que desagrada a Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer é confessar os pecados ou o pecado cometido. Deus exige que a gente, Deus nos encoraja que a gente confesse aquilo que nós pecamos, aquilo que eu pequei, aquilo em que pecou. Levítico 5:10 fala disso. A gente reconhecer, a gente enxergar, identificar aquilo que nós pecamos. Né? Ou seja, o que é que isso significa? Significa que nós devemos dar nome certo para o nosso pecado. Se o nosso pecado é da inveja, nós temos que dizer e confessar: Senhor, eu sou invejoso, me perdoe. Se o nosso pecado é da maledicência, o que é que significa, né? A fofoca, falar mal do outro. Nós temos que confessar: Senhor, eu sou maledicente. Se a nossa dificuldade é de perdoar, nós temos que confessar essa dificuldade. Se nosso pecado é irritação, nós vamos dando nome para ele. Não basta só orarmos e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Você tem que dizer o nome. Se o pecado é da palavra impiedosa, agressiva, hostil, você tem que dar o nome. Se o seu pecado é a falta de amor, é o egoísmo, é o orgulho, você tem que dar o nome. Se é a profanação do nome de Deus, se é o maltrato para com a sua esposa, se é palavras de maldição para com a sua esposa, da esposa para com o seu esposo, você precisa dar o nome. Se você maltrata os seus filhos com palavras, com atitudes, você tem que dar o nome. Se o seu pecado é o pecado da acepção de pessoas, você tem que dar o nome. Se o seu pecado é o pecado da incredulidade para com Deus, do adultério, do pensamento luxurioso, da lascívia, você tem que dar o nome. Então, o que Deus quer de nós, ao confessar, é esse ato de corajosamente nós darmos o nome para os nossos pecados. Identificar e dizer para Deus, né? Declarar a nossa falha, a nossa desobediência diante daquilo que nós fazemos. Segundo aspecto, nós devemos confessar a nossa pecaminosidade latente, ou seja, aquela que é mais oculta, aquela que é mais escondida. Existem pecados mais manifestos, se você vê visivelmente, mas há aqueles que são ocultos, né? Então, Davi demorou a fazer isso. Mas a gente observa que ele fez. Ele demorou a dar nome, mas ele lembra do Salmo 32, que ele disse que estava adoecendo, a sua alma estava sentindo as dores da sua não confissão, porque o pecado faz isso, né? Então nós devemos confessar a nossa pecaminosidade latente, né? A gente observa isso no livro dos Salmos, né? A queixa do salmista. Ele diz, no Salmo 38, ele diz assim: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Salmo 38, versículo 17. No Salmo 44, versículo 15, diz: a minha ignomínia está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim, diz Davi no Salmo 51, versículo 3. A melhor confissão da pecaminosidade oculta, escondida, foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quando ele cita lá em Romanos 7, versículo 18. Então, nós precisamos confessar também o nosso envolvimento com a estrutura pecaminosidade desse mundo e com o pecado dos outros. Porque nós também somos agentes de pecado na vida dos outros. Nós também somos motivo para que outros pequem. Quando os pais irritam os filhos, os pais estão pecando contra os filhos. Quando o marido é bruto, é ignorante com a esposa, ele está pecando para com o outro. Quando ele é egoísta, também.
quando há infidelidade para com a esposa, ele está pecando também contra a esposa. Quando os patrões ricos, empresários, eles trazem peso para com os seus funcionários, né? Eles são avarentos, eles também estão sendo agentes de pecado na vida dos outros, dos trabalhadores. Quando os governos injustos promovem situações de injustiça, eles podem também provocar nas pessoas uma desobediência civil, isso também é pecado. Então, nós precisamos confessar, nós precisamos fazer igual Isaías, capítulo 6, versículo 5, que ele diz assim, Isaías declarou-se perdido porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece o grau da sua impureza. Outro aspecto é que nós precisamos confessar as faltas que são ocultas. Há pecados corriqueiros do dia a dia, costumeiros, e que, como eu falei, muitas vezes generalizamos e tentamos não identificar ou falar sobre eles. Alguns são mais fáceis de discernimento. Mas o Salmo 19, versículo 12 diz assim: quem sou eu para saber os pecados que se escondem no meu interior? Por favor, Senhor, perdoa-me os pecados ocultos. Salmo 139, belíssimo, fala sobre essa sondagem que Deus faz para conhecer o nosso mais íntimo coração e provar os nossos conhecimentos, identificar os nossos pensamentos e rever aquilo que há em nós que traz um caminho de maldade e um caminho que nos trazer de volta para o caminho da terra. Então, esses aspectos são importantes nós considerarmos. Agora, de forma prática, quais formas de confissão? Quais são as formas de confissão? Podemos pensar nessas formas de confissão no sentido de que o ingrediente principal da confissão é o arrependimento. Sem arrependimento não há uma confissão real, plena, genuína. A confissão ela pode ser individual e coletiva, né? Você vê no livro de Samuel, segundo Samuel 12, 13, diz assim, quando Davi ele se coloca na primeira pessoa, né? Diz assim, eu pequei. É o que ele faz, pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, o que é que o filho pródigo fala? Pai, eu pequei. Ele fala, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas, capítulo 15. Na segunda forma da gente confessar coletivamente, aí sim nós incluímos o nós. Lembra de Neemias lá, diante da cidade de Suzã? Ao tomar conhecimento da situação difícil de Jerusalém, ele diz assim, eu e a casa de meu pai temos pecado. É o nós. Então, no primeiro momento individual, eu pequei. No outro momento, nós pecamos. Na confissão coletiva, cada um assume a sua própria culpa, né? Como família, como igreja, como sociedade, como nação. Então, essas duas dimensões, individual e coletiva. Há a dimensão também normal e especial, que é a dimensão da confissão dos nossos pecados, né? De deslizes recentes, corriqueiros, que trazem justamente essa perspectiva e o objetivo de trazer uma higienização, assim como a gente se higieniza diariamente no nosso físico, nós devemos fazer isso com a nossa alma, que seria essa confissão normal, fazer parte do nosso dia a dia. E aquela confissão especial diante de pecados e deslizes trazido à tona, né, que trazem prejuízos à comunidade, à igreja, o corpo de Cristo. Agora, eu quero falar um pouco sobre os obstáculos da confissão. Nós estamos falando sobre tudo isso, mas não é uma tarefa fácil. A gente observa na própria palavra de Deus há obstáculos à confissão. Por exemplo, o
O homem que cometeu adultério com Batseba, ele mandou matar o marido, né? O marido dela, você sabe, conhece muito bem essa história. E ele perdeu muito tempo, né? Enquanto ele silenciou e calou os seus pecados. Ou seja, a mão do Senhor, a mão de Deus, pesava sobre ele dia e noite, né? E aí a gente observa esse relato no Salmo 32, no versículo 1, de Davi se sentindo prejudicado, né? E desgastado por ter atrasado a sua confissão. Ele guardou tanto com ele mesmo, que aquilo atrasou, aquilo trouxe prejuízo, aquilo demorou a ele passar por um processo de transformação, de cura do seu pecado, de mudança. Então, há obstáculos que muitas vezes nós não sabemos de que ordem esses obstáculos fazem com que a gente alargue, ou protele, ou tardie a nossa confissão. Por exemplo, poderíamos inferir, levantar alguns pontos. O orgulho. O orgulho um orgulho humano, é um empecilho, é um obstáculo à confissão. O pecador não admite que pecou. Ele não aceita, ele não confessa, ele não começa esse processo de reconhecimento. Eu pequei. O fariseu, né, na parábola de Jesus, chegava a dar graças a Deus porque não era como os demais homens, e nem como aqueles, né, como ele dizia, aquele publicano, que se declarava culpado diante de Deus. Então, o orgulho é algo que atrapalha a confissão. Um outro obstáculo é uma consciência endurecida, é uma consciência enrijecida. O pecador não percebe o seu próprio pecado. Ele não enxerga a sua própria condição de natureza pecaminosa e de agente do pecado. Ele não enxerga com facilidade. Ele não enxerga infeliz, né? Ele não enxerga a sua miséria, a sua pobreza, o seu estado. O outro aspecto é o medo de pecar outra vez. E aí, por ter medo, ele acha que ele não deve admitir, né? Pecador, admitir que pecou. E a falta da confissão vai fazê-lo com que ele crie esse medo. Mas ele se esquece que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não nos perdoaria o mesmo tanto se dele nos aproximássemos com fé, com humildade, quando nós dizemos, estou arrependido. E o outro empecilho, o outro obstáculo que eu vejo é a falta de noção do pecado, da compreensão do que é pecado. Nós vivemos hoje numa era muito complicada, onde nós não falamos mais sobre isso, nós perdemos a dimensão, nós falamos em termos genéricos. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei, com os ensinamentos de Deus, qualquer transgressão que vai contra a vontade de Deus. O pecador não sabe ao certo o que é pecado. Isso causa, né, ele é capaz de engolir, como diz lá Mateus 23, 24, ele é capaz de engolir um mosquito e se engasgar. Ou melhor, ele é capaz de coer um mosquito e engolir um camelo. Ele não compreende a dimensão do pecado. Aí ele não enxerga. Às vezes enxergamos pecados visuais, como por exemplo o pecado da sexualidade, é visível, né? Pecados que tomam esse conhecimento, essa dimensão social. Mas aqueles pecados que nós cometemos no dia a dia, falar mal do outro, do irmão, controlar os irmãos, é tão pecado quanto o pecado da sexualidade. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus existe pecado. Então Deus, ele nos coloca numa postura, queridos, da gente trilhar uma prática de confissão onde nós sejamos curados, transformados, que
que o nosso coração muitas vezes se encontra cansado e sobrecarregado, porque temos acumulado ou não temos feito a higienização adequada e correta para a nossa alma, para o nosso coração. Quero destacar ainda alguns pontos com relação à confissão. Nós temos a compreensão de que o ponto de partida da confissão é justamente a compreensão que nós devemos ter sobre o que é pecado. Isso é ponto pacífico, isso é claro para nós. O ponto de partida da confissão. Na confissão, a única coisa que talvez não caiba é aquela exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não há perdão. Mas os demais pecados faz com que, ao ser confessados, Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, coloque diante de nós justamente essa perspectiva da necessidade de sermos perdoados. Então, o pecador que reconhece a necessidade do perdão de Deus e da igreja, ele usa um outro tipo de fala. Ele não se coloca como vítima, ele não se coloca como alguém que precisa justificar o seu comportamento ou as suas atitudes. Ele não acusa os outros, ele não aponta erros para os erros ou os pecados dos outros. A única atitude que ele tem a fazer diante do seu pecado é entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar, chorar e confessar. Olha o que diz o Salmo 51, no versículo 3 e 5. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti, de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 3. Então, depois de chorar, depois de confessar, esse pecador arrependido, ele clama, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, esse pecador, ele chora, confessa, se ajoelha, ele clama. Se Davi quisesse o perdão sem arrependimento, ele poderia ter dado várias explicações, né, na sua confissão. A culpa é de fulano, é de cicrano, a culpa é da mulher de Urias. Mas ele resolve apenas proferir a sua confissão genuína diante de Deus. O filho pródigo também, né, poderia ter alegado que sairia de casa porque o irmão era inconveniente, chato, porque o pai talvez, né, elencar vários motivos trazendo a culpa para o pai, do seu relacionamento com o pai, mas ele preferiu o caminho do arrependimento pessoal. Ele diz categoricamente: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, você percebe, e aí a festa, né? Você percebe que a festa acontece após a celebração, quando a gente lê a palavra de Deus na parábola do filho pródigo, a gente percebe o movimento libertador que é a confissão, que é o reconhecimento pessoal, o arrependimento pessoal e a festa que acontece, né? A celebração que acontece nos céus quando o pecador se arrepende. Isso é maravilhoso. Então, nós não devemos temer essa prática da disciplina, da confissão. Muito pelo contrário, devemos exercitar cada vez mais. E, por fim, queridos, para nós já irmos terminando, eu quero trazer alguns aspectos
bem objetivos quanto à questão de que Deus vai dando sinais, vai nos alarmando. Assim como quando nós temos febre, a febre é um sinal, é um alerta, né, de que alguma coisa não está legal no nosso organismo. Então Deus também dá esses alertas, né, para o pecador na prática da confissão. Então, qual o alerta que Deus, quais são os alarmes que Deus nos dá? Quando nós diminuímos ou perdemos a paz com Cristo, ou a paz de Cristo, a paz interior. João, capítulo 14, vai falar que ele é a paz. Ele diz, eu deixo-vos a paz vos dou. Então, quando perdemos essa dimensão da paz interior, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, que é o árbitro do nosso coração, é um sinal de Deus, que a gente está muito mais preocupado com outras coisas, o alarme de Deus. Um outro alarme de Deus é quando há interrupção na nossa alegria, na nossa vitalidade, na nossa felicidade de ser um servo de Deus, um crente contagiante. Quando a gente pega essa alegria, é um sinal de que algo não está bem na nossa vida cristã. A escassez da alegria pode estar relacionada ao pecado, a uma vida de pecado. Não quer dizer que você tem que mostrar uma alegria falsa ou uma alegria à la Doriano, à la família, à la Congate, sorrindo o tempo todo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É quando você pede a alegria de servir, de amar Deus, a alegria de estar com as pessoas. Isso pode ser um sinal de uma interrupção. Davi fala disso, né? Davi fala na sua súplica ao Senhor, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado danificou essa alegria, esse prazer. Um outro alarme que Deus nos dá é quando o desagradável senso de culpa e de estar sujo espiritual. Davi ele diz assim, a experiência de Davi foi muito interessante, né? Quanto a essa sensação de sujeira, né? Ele diz assim, Senhor, não me retires ou não me repulses da tua presença. Ele suplicou tanto que o Senhor lavasse ele completamente da sua iniquidade, que purificasse o seu pecado, para que ele não ficasse, para que ele ficasse mais alvo também. O outro alarme de Deus é a pressão da boa consciência. Um outro alarme é o peso da mão de Deus, né? A mão do Senhor abençoa, mas também traz castigo, traz consequências. A experiência de muitos coincide com a de Davi. Davi diz que dia e noite, no versículo 4 do capítulo 32 dos Salmos, ele diz que dia e noite sentia a mão de Deus ali pesando sobre ele, fazendo com que as forças, as energias dele secassem, murchassem, se acabassem, fazendo com que ele ficasse bem pequenininho, como um riacho seco, sem perspectiva nenhuma, feio ali, vazio, seco, árido. E é esse estado justamente de fraqueza que aproxima o pecador da prática da confissão, né? Um outro alarme que Deus vai nos dando sinal, é no momento da ceia, quando a gente tem a oportunidade de nos examinar nós mesmos, né? E participar da ceia do Senhor, da celebração eucarística, do sacramento, ali, da gente poder ver a preciosidade da confissão do nosso pecado. O outro alarme de Deus para nós é quando há o confronto com a santidade de Deus. Nós somos pequenos, mas Deus é grande. Isso você percebe o profeta reconhecendo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade em Deus, em mim não há santidade. A pureza em Deus, em mim não há pureza. A outra coisa é o escândalo, né? Os pecados ocultos podem ser confessados e perdoados sem que venham obrigatoriamente a público. Quando, porém, isso acontece, o escândalo é uma necessidade.
Trata-se de um expediente doloroso de impacto, mas extremamente útil para acabar, sanar, sangrar o pecado secreto e provocar a necessidade de confissão. Salmo 32:5 diz assim: confessei-te-ei o meu pecado, e a iniquidade não mais ocorreu. E por fim vem a disciplina eclesiástica, seja para com o membro da igreja, seja para com qualquer pessoa, ou ministro, ou pastor, enfim. Né? Quando a gente lê a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, diz que o membro da igreja de Corinto, que possuía a mulher do seu próprio pai, que foi duramente disciplinado por Paulo, alcançou mais tarde a bênção plena da restauração de seu vergonhoso comportamento. Você pode ler depois o relato no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 11. Ou seja, há possibilidade, sim, da restauração. Deus nos criou não para a destruição, mas para a restauração. Deus nos criou para que os nossos relacionamentos fossem restaurados plenamente. E qual é o artifício e a possibilidade que Ele nos dá de que nós, tendo consciência do nosso pecado, temos que dar nome para o nosso pecado, confessar o nosso pecado, se arrepender e mudar de vida. Esse é o exercício cristão, para mim e para você, diariamente. Que Deus continue nos ajudando a estarmos atentos a essas questões, a essa prática disciplinar, devocional, que compõe a nossa trajetória, a nossa jornada cristã. E que essa higienização da nossa alma, feita pela prática da confissão dos nossos pecados, nos coloque, nos torne crentes, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que seja genuína na sua fé, na sua prática cristã, né? Onde Deus possa reconhecer que, de fato, em nós habita um coração contrito e sincero. E você pode, no silêncio do seu quarto, encontrar a voz de Deus que ecoa constantemente na sua vida e na minha vida. E essa voz, ao ser ecoada, possamos silenciar as inquietações do nosso coração, da nossa alma, e possamos colocar diante dele tudo aquilo que está nos labirintos mais ocultos do nosso coração. A nossa natureza é pecaminosa, sim. Vamos pecar, sim, todos os dias. A nossa luta não é contra a nossa natureza pecaminosa, mas é contra o poder da natureza pecaminosa, contra o poder do pecado que tenta dominar, que tenta escravizar a nossa mente, o nosso pensamento, dia após dia, vivendo nesse mundo que tenta nos distrair o tempo todo, distrair a igreja o tempo todo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, das promessas de Jesus Cristo. O texto de João é fantástico, como está lá a promessa do perdão que nós temos em Jesus Cristo. Sim, nós temos o perdão, nós temos a possibilidade da purificação em Jesus Cristo. Deus conhece o meu e o seu coração, somos pecadores, miseráveis, incapazes de fazer o bem. Não há nada em nós, como diz o próprio apóstolo Paulo, de bom em nós, não há nada. Não há em mim, não há em você, não somos nada. Nada, mais nada. Nós somos miseráveis. Mas Deus, na sua grandiosidade, foi lá e disse: filho, me obedece, me segue, me ama. Vem para mim. Eu quero te transformar, eu quero te mudar. Eu quero que teus olhos estejam firmados nas coisas boas que eu tenho para você. Não siga o seu próprio caminho. Não siga a sua própria vontade, desejo, volição. Não siga as suas próprias pulsões. Não siga os seus próprios prazeres. Não. Me siga. Sacia a tua sede vindo até mim. Eu sou a fonte de todas as coisas. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
Olha que maravilha aqui. Então, que caminhemos com coragem, né? De realmente confessar, de nominar, de dar nome aos nossos pecados, meu Deus. E, de fato, nós priorizemos isso. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus continue ajudando você, a sua vida diária, a vida da igreja, a se apropriar da prática da confissão, a partir dos ensinamentos da Bíblia. Vamos orar? Próxima semana a gente continua, vamos continuar, são várias práticas devocionais que eu quero compartilhar com os irmãos. Próxima semana temos a prática da restauração, e aí os irmãos serão informados nas mídias sociais como que a gente vai fazer isso aí, tá bom? Quero orar com você, e aí depois a gente encerra. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ler a tua palavra e de se apropriar das promessas do Senhor, de saber que nós podemos nos achegar diante do Senhor e falar dos nossos pecados, dos nossos erros. Pecamos, sim, Pai, contra o Senhor, contra o próximo, por palavras que saem da nossa boca, palavras que não agradam ao Senhor, que ofendem as pessoas. Tua palavra nos diz que aquilo que a nossa língua ela é tanto fonte de bênção como de maldição. Muitas vezes nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, mas também no nosso dia a dia maldizemos, amaldiçoamos a imagem e semelhança do Senhor, que é o próximo. Falamos mal do outro, mentimos, enganamos, nossos pensamentos que vêm à nossa mente na área da sexualidade são intensos. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. No nosso trabalho, muitas vezes, usamos de subterfúgio, de artifícios que não agradam ao Senhor para ganhar benefício em cima do próximo. Fazemos negócios escusos, enganamos. Ah, Pai, temos pecado contra Ti, temos sido desobedientes, Pai. Temos fraquejado, Pai. Diante dessa pandemia, nosso coração, nossa fé se torna tão distante, Pai. Perdoa-nos, Pai. Como que nós podemos deixar que o nosso coração se entristeça, entre no caminho de desespero, de medo, de pânico, sendo que o Senhor está com a gente, a promessa de que o Senhor estaria com a gente todos os dias até a consumação do século, possamos nos apropriar disso. Queremos entrar no silêncio do nosso quarto e ter a liberdade de rasgar o nosso coração, assim como o salmista Davi fez. Pai, pequei contra Ti, contra os céus, perdoa-nos. E mostrar o coração arrependido, contrito, e mostrar mudança, transformação. Assim como o filho pródigo fez, queremos também, no nosso dia a dia, fazer isso. Pai, pequei contra Ti, tem misericórdia. Assim, encontrarmos a alegria e festejarmos, porque o pecador arrependido alegra o teu coração. Abençoa o teu povo, que ficou com a gente aqui, abençoa a tua igreja, que continue fortalecendo, abençoando, sustentando, suprindo as necessidades da alma, do coração, dando alegria, dando força, dando coragem para a igreja continuar a sua missão. É no nome precioso, maravilhoso de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu querido irmão, sobre a sua família, sobre a sua casa, que você tenha uma semana altamente abençoada. Peço a você que nessa semana, o desafio, que você continue orando pela igreja, por esse lugar de tranquilidade, que você continue orando pela liderança da igreja, para que Deus continue à nossa frente a nos guiar em todos os momentos. Que Deus te abençoe,
Um forte abraço. E precisando, já sabe onde me encontrar. Estou por aqui. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.